Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos com o reinício de mais uma caminhada no nosso curso. Vamos dar prosseguimento. O Reino Unido, conforme falamos da vez passada, ele aborda a respeito do rei Saul, mas antes da monarquia se instalar em Israel, o reino de Israel como um todo precisou de um avivamento. E esse avivamento foi trago por Samuel e está documentado nos capítulos 4 a 7. E uma das narrativas muito interessantes que nós encontramos nessa porção diz respeito a Icabod. Icabod é uma palavra hebraica que significa foi-se a glória. Deus havia orientado Samuel para buscar e preparar o povo ao arrependimento. Naquela época, os filisteus dominavam desde a época de Sansão. Conforme explicamos também na nossa lição anterior, a época de Juízes está presente nos primeiros capítulos de Samuel, primeiro livro de Samuel. Portanto, ainda imperava a anarquia. Cada um fazia conforme bem entendia. Numa das batalhas em que Israel travou com este povo, os filisteus, Israel decidiu levar a Arca da Aliança, que foi um método utilizado com sucesso nos dias de Josué. Josué levava em diante a Arca da Aliança como um reconhecimento de que o Senhor era quem pelejava por Israel. O Senhor era quem ia adiante das suas lutas e guerras. Nessa época de frieza espiritual, os israelitas aplicaram o mesmo método, infelizmente sem sucesso. Temos aqui um sinal de advertência. A arca em si nunca foi fonte de sucesso para Israel. A força e o poder residia em Deus vivo e somente nele. Mesmo tendo a arca presente, Israel sofreu derrota. Os cristãos muitas vezes usam os símbolos da sua fé como amuleto. Às vezes nós pensamos de que Deus ele vai se manifestar presente nas nossas vidas porque nós oramos, ou Deus vai se manifestar presente nas nossas vidas porque nós declaramos. Mas a vida cristã não é magia. A vida cristã é um relacionamento verdadeiro com Deus. Se não existir na vida cristã um relacionamento verdadeiro, genuíno, profundo com a vida de Deus, todo o resto fica comprometido. Israel havia abandonado a Deus, já não experimentava um relacionamento vigoroso de obediência com o Senhor e chegou a pensar que a arca em si haveria de resolver os seus problemas de relacionamento com o Senhor. Precisamos entender que os símbolos da nossa fé apenas ilustram o verdadeiro sentimento que existe entre nós e Deus. É como pensar que a aliança faz o casamento. A aliança não faz o casamento. A aliança simboliza o casamento. Quem faz realmente o casamento
é a escolha e a decisão de duas pessoas, homem e mulher, que em amor escolhem se dar um ao outro pelo resto das suas vidas. Isso é que faz o casamento. Não a aliança, não o vestido, não a festa, não o carro, não a cerimônia gloriosa. Este não é o verdadeiro sentido do casamento. O verdadeiro sentido do casamento, ele é interior. É uma outra consciência diante do outro. Icabod foi-se a glória. Quando Eli, sumo sacerdote, soube que a arca foi tomada, ele também soube que naquela batalha 2 dos seus filhos haviam sido mortos. E ele recebeu essa notícia com muito choque e ele caiu morto. A nora de Eli, gestante naqueles dias, diante da morte do sogro, que foi súbita, e diante da morte do marido, ela expressou Icabod, foi-se a glória de Israel. Esta era a situação do povo. Um povo sem a glória de Deus, um povo sem a presença de Deus, um povo sem a graça de Deus, um povo que caminhava, vagava, seguindo a sua própria sabedoria, porque havia desprezado a sabedoria do Senhor, escolhendo uma vida de flagrante desobediência. Icabod acabou. Icabod é quando Deus já não mais está presente nas nossas vidas. Icabod é quando Deus já não mais conduz as nossas histórias. O que resta são migalhas de um passado risonho. Quando Deus ele não se faz presente nas nossas vidas, muitas vezes nós voltamos para o passado. Tentamos demonstrar de que estamos espiritualmente vivos, vigorosos, fazendo menção de eventos que já se foram. Tentamos lembrar os nossos dias de glória. Espero que a sua vida hoje não possa ser descrita por essa expressão Icabod, acabou, foi-se a glória de Deus. Mas se por acaso o seu estado é de Icabod, existe um caminho de volta. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno pode restaurar a sua história. Terceiro elemento, nesse período de avivamento, diz respeito a Dagon. Dagon significa Deus dos filisteus. Deus permitiu que a arca fosse tomada para despertar e humilhar seu povo, a fim de conduzir ao arrependimento. Para os israelitas, para os filisteus, quis dizer, a tomada da arca foi demonstração de poder e força, que fora depositada diante do ídolo Dagon. Conforme o artista pintou na imagem ao lado, os irmãos percebem a arca diante do deus Dagon. Dagon era um ídolo dos filisteus. Metade era homem e metade era peixe. Denotava a origem marítima do povo. Este povo era oriundo da ilha de Creta. Pegaram a arca e colocaram diante dele, de Dagon. Mas algo estranho aconteceu. Durante 2 dias seguintes, quando os sacerdotes regressaram ao templo pagão filisteu, encontraram Dagon prostrado, quebrado, com as mãos e a cabeça roladas ao chão.
Eles, tomados de grande medo, transferiram a Arca da Aliança para outra cidade. E na cidade onde fora transferida a arca, abateu-se uma dolorosa praga. Os filisteus tentaram se livrar da arca de todas as formas possíveis. E finalmente ela foi deixada em casa de Abinadab. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus nas mãos de um povo pagão, trouxe maldição. Deus, ele, de alguma forma, se manifestava através da arca, e a arca, num templo pagão, era uma clara profanação. O terceiro círculo de narrativa na época do avivamento é Ebenezer, pedra de auxílio. A arca foi removida do seu lugar durante 68 anos, ficou longe das mãos dos israelitas. Enquanto isso, os israelitas iam experimentando na sua história derrota após derrota. Embora eles tivessem buscado o arrependimento, não houve mudança nem atitude de coração, porque quando o arrependimento é falso, não traz transformação. Por isso, falou Samuel a Israel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Veja bem, este versículo é muito carregado de verdades preciosas para nós. Primeiro, qual é a base para, de fato, Deus vir ao nosso encontro como pedra de auxílio, Ebenezer? A base é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela começa quando nós convertemos o nosso coração ao Senhor e arrancamos e tiramos os deuses estranhos. Todos nós temos nossos ídolos, irmãos. Alguns, os seus ídolos poderia ser dinheiro, outros idolatram o seu carro, outros idolatram a sua casa, outros idolatram seu emprego, outros idolatram seus filhos, outros idolatram suas esposas ou seu esposo. Tudo isso, irmãos, são formas de idolatria, muitas vezes presentes na vida do povo de Deus. É preciso converter o coração ao Senhor. Veja bem que o verbo tirar é uma palavra radical. Mostra que diante dos ídolos não deve haver complacência, não deve haver carinhos, não deve haver pena. O povo de Deus, ele tem os chamados pecados de estimação, ou os pecados intocáveis. São aqueles pecados que nós cometemos e ninguém fala nada, ninguém diz nada. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de pecado, porque eles sabotam a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com o Senhor. Samuel disse que se o povo de facto quisesse experimentar vitória nas suas batalhas, se quisesse ter o Senhor como Ebenezer, como pedra de auxílio, eles tinham que se converter ao Senhor, converter o coração, não converter o lábio, não converter a boca, não converter as palavras, mas converter de coração. Tinha que converter o coração ao Senhor e retirar os deuses estranhos. Essa base, essa verdadeira adoração seria o começo da mudança, transformação. Em segundo lugar,
A forma como isso seria feito era preparando o coração ao Senhor e servindo somente ao Senhor. Deus quer uma verdadeira transformação, mas a transformação ela só ocorre quando nós preparamos o nosso coração somente para Deus. E a preparação desse coração ele pode ser manifestado pelo serviço ao Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, quando Deus passa a ser uma prioridade nas nossas vidas, é porque ali está a se dar a verdadeira transformação. Por fim, qual será o resultado? O resultado será verdadeira libertação. Deus há de vos livrar das mãos dos filisteus. Deus vos dará vitória. Por que o povo de Deus experimenta, vez após vezes, uma vida de fracasso, uma vida de derrota? É porque a idolatria, o pecado estão instalados nos nossos corações. E o caminho é converter o coração ao Senhor, arrancá-los. Preparar o coração ao Senhor e servir somente a Ele, para experimentarmos sua vitória, seu livramento. Mas este povo de Israel sofria de uma doença que todos nós também hoje corremos o risco de sofrer. Quero refletir com os irmãos a seguinte questão: arrependimento ou remorso? Qual é a diferença de uma e de outra coisa? Arrependimento versus remorso. O que é arrependimento e o que é remorso? Colhi essa sabedoria do livro de Timothy Keller, que ele fala sobre isto. Arrependimento geralmente causa uma grande tristeza e aflição. Todo aquele que se arrepende, ele sente profundamente tristeza e aflição pelo seu pecado. O remorso, ele também produz grande tristeza e aflição. Portanto, existe um denominador comum entre arrependimento e remorso. Ambos passam por sentimentos muito fortes de tristeza e aflição. O arrependimento ele produz uma mudança verdadeira, mas o remorso não produz uma mudança verdadeira. É o exemplo de, por exemplo, Pedro e Judas. Pedro, ele pecou e sentiu uma grande tristeza e aflição. Judas também sentiu uma grande tristeza e aflição e chorou amargamente. Mas Pedro, depois ele voltou ao Senhor e se reconciliou com o Senhor. Ao passo que Judas, ele foi e se enforcou. Ou seja, ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso. E o remorso não produz mudança verdadeira. Temos muitas pessoas na igreja a dizer que se arrependeram, mas as suas vidas, as suas ações, as suas palavras e as suas atitudes não revelam uma mudança verdadeira. O arrependimento, quando ele ocorre, geralmente ele produz tristeza pelo pecado em si. Quem está arrependido, ele passa a odiar o pecado que cometeu, passa a ter nojo daquele pecado, ele sente repulsa por aquele pecado. Quando nós sentimos remorso, nós não sentimos tristeza pelo pecado. Nós sentimos tristeza pelo impacto do pecado. Por exemplo, um homem que trai a sua mulher,
quando ele está arrependido, ele passa a sentir tristeza pelo pecado de ele ter cometido tal ato. Mas um homem que traiu a sua mulher e no fundo ele sente apenas remorso, ele vai sentir tristeza pelo fato de ser descoberto. Não pelo fato de ele ter pecado contra Deus e contra a sua esposa. Ele vai sentir tristeza pelo fato de ser descoberto. E uma vez descoberto, ele sabe que vai passar por vergonha. Então ele passa a ter medo das consequências do pecado e não do pecado em si. E como ele ainda não sente o nojo do pecado, como ele ainda não sente tristeza pelo pecado em si, ele volta a cometer o mesmo erro. Por isso, quem sente remorso, ele nunca abandona o ato pecaminoso, porque ele não tem problemas com o ato pecaminoso. É como o ladrão que chora. Chora não porque roubou, ele chora porque foi pego, foi encontrado e sabe que agora verá o sol aos quadradinhos, será preso, sabe que será envergonhado, sabe que o seu nome vai constar na ficha criminal. Ele sente tristeza pelas consequências do pecado, mas ele não está arrependido pelo fato de ter roubado, ele está triste por ter sido encontrado. E se ele não tivesse sido encontrado, continuaria roubando alegremente, confortavelmente. É o que acontece com muitos cristãos que continuam a viver as suas vidas longe de Deus, pecando com uma naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Ainda não aprenderam a sentir tristeza pelo pecado, porque tristeza pelo pecado em si é próprio de um homem, de uma mulher verdadeiramente arrependido. No arrependimento, o foco da dor é todo vertical. Ela tem foco em Deus. O verdadeiro arrependimento olha para Deus, olha para cima. Ela sente a sua dor pelo fato do pecado quebrar o relacionamento com o Deus santo, amoroso, justo e verdadeiro. Quando eu sinto remorso, o foco da dor é todo horizontal. É o que vão dizer as pessoas, o que a igreja vai dizer, o que o vizinho vai dizer. Eu estou preocupado com a opinião alheia. Eu não estou preocupado com o que Deus pensa, nem com o que Deus sente. Eu não estou preocupado se ofendi a honra de Deus, se eu ofendi o nome de Cristo, se eu de facto desobedeci a palavra de Deus. Esse não é o foco. O foco é simplesmente horizontal. O pecado é odiado e arrancado quando há verdadeiro arrependimento. Quando há remorso, o pecado ele ainda continua enraizado. Por isso ele vai ressurgir. Vez após vez o pecado vai ressurgir. Aqueles irmãos que fingem diante de nós que estão arrependidos enquanto apenas estão remoídos, são aqueles que vivem aquele ciclo de juízes. O ciclo de juízes, os irmãos devem estar bem lembrados, o ciclo pecaminoso de juízes demonstra que o povo não experimentava verdadeiro arrependimento, mas apenas remorso. Por isso o pecado estava enraizado e sempre ressurgia. É claro que Deus ele não estava sendo enganado pelo povo quando este se mostrava arrependido. Simplesmente, na sua graça, Deus não se cansa de dar chance ao seu povo, porque a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos.
Deus é misericordioso, assaz benigno, rico em misericórdia, cheio de graça e amor. E Ele age a nosso favor, independentemente das nossas ações. Arrependimento, queridos irmãos, tem tudo a ver com Deus. O remorso é o sentimento mais egoísta que existe. O remorso só sabe pensar em si, só sabe pensar nos seus interesses, na sua imagem, mas ela não tem nada a ver com Deus. É um sentimento profundamente egoísta. Você é uma pessoa que, quando peca, se arrepende ou apenas sente remorso? Se você sente remorso, um claro sinal disto é que você voltará a praticar o mesmo ato e o pecado continuará a controlar a sua vida. Mas se você é um homem arrependido, saiba que você vai ter força, vai encontrar em Deus força para quebrar as correntes do pecado. Que você seja um homem como Davi. Davi era um homem que se arrependia apesar dos seus pecados. Por isso Deus o amava. Por isso era segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Vamos avançar um pouquinho mais. Com o coração voltado para o Senhor, o povo ouviu o conselho de Samuel, o povo passou a honrar a Deus, se arrependeu verdadeiramente, passou a ganhar as suas batalhas e, em gesto de agradecimento, os israelitas construíram um altar e puseram o nome desse altar, Ebenezer, pedra de auxílio, que lembrava ao povo que o Senhor permaneceu fiel, apesar de seus séculos de pecado e infidelidade praticada pelo povo. Deus almeja o arrependimento do seu povo para agir no meio dele com vitória e bênçãos. Qual é a pedra que você levantou na sua vida para lembrar-se da graça de Deus, do auxílio do Senhor? O irmão, a irmã é uma pessoa que tem o cuidado de marcar as bênçãos de Deus com símbolos. Aprenda a lembrar-se das coisas boas que Deus faz na sua vida, para a sua própria memória, para o seu próprio crescimento, para a sua própria alegria e testemunho. O Reino Unido, Saul o escolhido de Israel, o escolhido pelo povo. Rejeição de Deus como rei. Muitos anos passaram-se depois daquela vitória fantástica em Ebenezer. O povo de Israel apresentou-se diante de Samuel. Samuel já era velho. O povo aproximou-se a Samuel a queixar-se que os filhos de Samuel, eles não estavam qualificados para conduzir o reino. No lugar deles, o povo pediu um rei. E pediu o rei como todas as nações o tinham. Os israelitas usaram a desqualificação dos filhos de Samuel como uma desculpa. Mas a verdade é que eles queriam ser como outras nações e não se viam como a nação de Deus, como uma nação eleita. Por isso o Senhor disse a Samuel: olha, não rejeitou a ti o povo, mas a mim. O povo me rejeitou para eu não reinar sobre ele. É triste quando a igreja, quando o povo de Deus, escolhe padrões mundanos para orientar a casa do Senhor. Quando encontra no mundo um modelo como a igreja deve ser conduzida. Mas Deus, na sua palavra, tem uma orientação clara de como a sua igreja deve ser orientada, como ela deve ser conduzida. E precisamos tomar cuidado
para não trazermos a sabedoria do mundo para a igreja. A grande dificuldade é que, com muita boa vontade, muitos irmãos, muitas irmãs que trabalham na sociedade, trabalham no setor secular, tentam trazer suas experiências para dentro da igreja. Mas esses irmãos precisam ter a humildade de que nem tudo que funciona lá fora deve ser aplicado no corpo de Cristo. Deus tem a sua própria maneira de fazer, cumprir, de fazer valer a sua vontade. És o rei que escolheste. Saul foi o rei pedido pelos israelitas. Saul era um homem notável, fisicamente falando. Desde os ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Do ponto de vista humano, era o candidato ideal. As pessoas altas, fortes fisicamente, parece que têm o poder de transmitirem às pessoas segurança. E o povo de Israel viu, sentiu alguma segurança pela postura, pela estatura física de Saul. Deus, porém, vem além do físico. Por isso ele escolheu Davi, um homem menos potente, mas que tinha coração perfeito diante dele. Saul, mesmo tendo sido desqualificado por Deus, foi designado rei face ao apelo de Israel. Ele gozou os privilégios que gozaria um rei eleito. E Deus abençoou, concedeu a Saul vitória sobre os amonitas que oprimia Jabes e Gileade. Deus foi bondoso para com Saul. Mas Deus, ele muitas vezes também tem a mania de nos dar as coisas que nós pedimos, exigimos, só para nos mostrar de que a nossa felicidade não depende das coisas que nós achamos que precisamos delas para sermos bem-sucedidos e felizes. Deus, ironicamente, dá-nos aquilo que mais almejamos, sobretudo quando nós insistimos, para nos ensinar por um caminho doloroso que nós não precisamos. Não precisamos viver a partir da nossa sabedoria para encontrar a verdadeira alegria. Deus rejeitou Saul. Não muito tempo depois da sua coroação, Saul foi provado por Deus. Os filisteus preparavam um ataque para os israelitas. Samuel advertiu que Saul o esperasse antes de qualquer ação, antes de qualquer preparação à peleja. Passados 7 dias, Saul, não vendo a chegada de Samuel, entrou em pânico. Ele pensou que o exército haveria de abandonar. E ele tomou a dianteira de oferecer um sacrifício ao Senhor como parte da preparação para a batalha. Mas o sacrifício deveria ser oferecido somente pelo sacerdote. Era da competência do sacerdote oferecer exclusivamente o sacrifício. Era trabalho do levita. E qualquer um que fizesse isso estava a profanar o sacrifício, estava a profanar o culto. Logo depois dele ter oferecido o sacrifício, chegou Samuel. E Saul desculpou-se do seu pecado. Em vez de confessar e de se arrepender, como Davi tinha o hábito de fazer sempre que pecava, Saul, ele tinha a mania de sempre desculpar-se. Ele nunca reconhecia. Por causa de tal ato de desobediência, Deus prometeu tirar-lhe o trono, entregando o homem segundo o seu coração. Deus deu uma oportunidade de Saul provar sua fé e confiança no Senhor. Saul recebeu a ordem divina de destruir completamente Amaleque numa outra ocasião como oferta a Deus. Novamente ele desobedeceu. Ele tomou para si parte do despojo, como fez Acã. Quando chegou o profeta Samuel,
ele mentiu ao jurar que cumpriu cabalmente a ordem dada pelo Senhor. E o profeta, ironicamente, com um certo sarcasmo, perguntou: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E sem ter como fugir, mais uma vez, Saul desculpou-se. Saul sempre encontrava uma razão para fazer o que ele fazia. Ele não obedecia a Deus, confiava no seu próprio entendimento, se estribava, se apoiava na sua própria sabedoria. Era um líder desqualificado, um mau para o povo de Deus. Não tinha reverência, não tinha temor para com o Senhor. Desculpas atrás de desculpas. Daí vem essa famosa frase, esse famoso texto: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer homens que estejam dispostos à obediência. Obedecer é melhor, obedecer mesmo quando não compreendemos, obedecer mesmo quando não queremos, obedecer mesmo quando é difícil. Obedecer é melhor do que escolhermos um caminho de sacrifícios que demonstram o nosso heroísmo, sacrifícios que demonstram a nossa força. Deus não quer, Deus quer fé. E sem fé é impossível obedecer a Deus. E quem obedece demonstra fé. Seguindo um bocado mais, Davi foi o rei escolhido de Deus, o rei ungido. Deus ainda procura homens e mulheres que possam confiar importantes responsabilidades da sua obra. Ele não se preocupa com posição social daqueles que procura, nem de aspecto físico ou antecedente. Deus apenas olha para a condição espiritual do seu coração. Portanto, você pode ser a pessoa que Deus está à procura. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós olhamos para a formação acadêmica, nós olhamos para o doutor, olhamos para o líder que é bonito, olhamos para o líder que é forte, alto, que fala bem, que se comunica bem, que tem dinheiro, que tem posição na sociedade, que tem um histórico de grandes feitos. A igreja comete o mesmo pecado. A igreja busca por esse tipo de pessoas. Mas Deus, graças a Deus, Deus não olha para isso. Deus não olha para isso, por isso eu estou aqui. Deus não olha para isso, por isso você está deste lado e Deus pode lhe usar perfeitamente. Samuel ungiu a Davi secretamente porque não podia fazê-lo abertamente durante a traição, durante o reinado de Saul. Seria considerado isto um ato de traição. Embora fosse rei, Davi não hesitou em executar trabalho de rei. Deus colocou Davi numa posição estratégica na corte real. Saul, longe de Deus, ele passou a ser atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor. Quando Davi tocava a harpa, Samuel ele se acalmava. Saul se acalmava. Deus colocou Davi numa posição que ele pudesse servir a Saul, apesar da sua desobediência. É uma dificuldade lermos no texto que esse espírito maligno vinha da parte do Senhor. Mas quando nós lemos a Bíblia toda, percebemos que Deus ele usa até
o espírito mau para que estes cumpram a sua vontade, para que estes cumpram o seu desígnio. Este é um exemplo, por exemplo, de Jó. Jó, ele ataca, Satanás, ele ataca Jó a partir da permissão de Deus. Não que Deus perpetra tais atos malignos, mas dentro do seu plano soberano, que às vezes não compreendemos, dentro da sua vontade, dentro daquilo que ele deseja fazer na história do servo de Deus ou na história do mundo, ele pode usar perfeitamente, porque Deus, ele pode usar um espírito maligno para cumprir seus planos. Davi, por ser ainda jovem, ele ficou em casa numa das vezes em que os seus irmãos mais velhos iam combater contra os filisteus. A narrativa de Davi contra Golias está dentro desse cenário. E muitas vezes a narrativa de Davi contra Golias e a sua vitória, ela é mal compreendida. Mas nós devemos compreender em dois ângulos. Primeiro, constitui uma apresentação pública do futuro rei de Israel, já escolhido por Deus. Pois até este momento Davi era um rapaz relativamente desconhecido. Deus usa esse duelo para fazer uma apresentação pública de Davi como futuro rei e também para salientar o contraste entre o eleito de Deus e o rei escolhido por Israel conforme os critérios humanos. Deus queria mostrar que existe uma diferença entre um homem que é escolhido por ele e um homem que é escolhido pela sabedoria do povo. Diante daquela vitória ganha por Davi, a figura de Davi cresceu muito, ele tornou-se popular. E a sua popularidade criou no coração de Saul um sentimento muito forte de inveja, pelo que este tentou matar a Davi 2 vezes. Saul é como aqueles líderes dos nossos dias, que é tomado pela inveja de ver outro servo de Deus a prosperar e ter o seu nome bem afamado diante da opinião pública. Este sentimento mau muitas vezes cresce na medida em que o sucesso na vida do outro também cresce. Nós precisamos tomar cuidado com o sentimento de inveja. É fácil, irmãos, chorar com os que choram, mas tem se mostrado extremamente difícil se alegrar com os que se alegram. Se alegrar com o sucesso do outro, se alegrar com a conquista do outro, se alegrar com a nova viatura do outro, se alegrar com a nova casa do outro, se alegrar com a promoção do outro, se alegrar com o novo emprego do outro, se alegrar com mais um filho do outro, se alegrar pelo fato de o outro estar bem e estar a prosperar, parece-me que é difícil. Infelizmente, às vezes a igreja torna-se um palco onde a inveja desfila, onde as pessoas têm um coração pesado porque o irmão está melhor. Infelizmente, temos visto isso mais vezes do que gostaríamos. O espírito de Saul precisa ser mortificado. A fuga de Davi. A fuga de Davi para o deserto foi um período muito difícil. Com o ciúme de Saul, Saul passou a perseguir Davi e ele teve de fugir. Teve de fugir como mostram os salmos que ele escreveu nessa época de fuga. Davi enfrentou no deserto crises de dúvida e de depressão. Apesar disso, ele nunca perdeu sua confiança em Deus. Salmo 22, por exemplo, demonstra isso quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. Mas depois ele recobra a esperança e diz: a ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Ele está perturbado, está em crise. Ele foge desesperado, temendo
pela sua vida. Davi começou com um circuito de fugas. Chegou até as terras inimigas dos filisteus. Davi, ele se infiltra no meio dos filisteus, finge ser um louco por lá só para obter ajuda. Apesar dos seus erros, Deus providenciou ajuda. E ele fala no seu salmo: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Se queres compreender bem os salmos de Davi, o pano de fundo dos salmos de Davi é primeiro de Samuel, porque lá nós entendemos as circunstâncias e os contextos em que ele os escreveu. Mesmo assim, Saul continua a perseguir Davi. Fugindo de Gate, Davi foi à caverna de Adulão, onde se agregaram membros da família e 400 mercenários dispostos a lutar por ele, mas não eram pessoas confiáveis. Davi, num momento de muita insegurança, ele diz: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Sentia-se desamparado. Mas ele sempre mostrava confiança em Deus. Davi, ele tentava olhar de todos os lados para ver se vinha algum socorro. Veja o que ele diz. Ele diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que expressão! Quanta esperança de Davi aqui nessa expressão. Davi continuava ainda a ser perseguido. Saul não se cansava. Saul e 3.000 soldados valentes saíram à caça de Davi. Saul, cansado, encontrou descanso numa caverna em que Davi jazia escondido. Davi poderia ter matado Saul enquanto ele dormia, mas não o fez, porque ele entregava sempre a vingança nas mãos do Senhor, pois era um ungido do Senhor que estava diante dele. Mas Davi cortou um pedaço da roupa de Saul como evidência de sua misericórdia. Ao acordar e ver o pedaço de seu manto nas mãos de Davi, Saul voltou para casa profundamente envergonhado. Mas como Saul não se arrependia e só se desculpava, ele empregou uma terceira perseguição a Davi. Algum tempo depois, ele voltou ao deserto à caça de Davi. Habilmente, Davi entrou no acampamento e retirou do acampamento onde estavam os soldados de Saul, e ele pegou uma lança e uma garrafa de água que pertencia a Saul, enquanto os seus soldados dormiam profundamente. Uma vez fora do acampamento, Davi mostrou a Saul e seus pertences roubados. Saul, envergonhado e embaraçado, ele confessou: pequei. Mas conforme já conhecemos o caráter deste rei, sabemos que a sua confissão não foi sincera como era de se esperar. Simplesmente disse de boca para fora. Sentiu remorso porque foi envergonhado, mas não um verdadeiro arrependimento. Prosseguindo um pouco mais, encontramos um deslize na fé de Davi. O coração de Davi era perfeito, mas a sua vida não era perfeita. Davi sucumbiu debaixo de muitas tentações e houve muitos casos de engano, infidelidade em sua vida, antes mesmo até do caso de Betseba e de Urias. A diferença entre Davi e Saul era que um reconhecia o pecado e o outro desculpava-se. Davi desobedeceu a ordem de Deus de ficar em Judá, preferindo ir viver entre os filisteus, porque
temia que sua vida fosse tomada por Saul. Ele desobedeceu a Deus. Nesse contexto, Saul, ele estava desesperado e diante de uma ameaça, de uma guerrilha que os filisteus preparavam contra Israel, Saul, desesperado, precisou ouvir palavras de sabedoria. Mas o profeta Samuel estava morto e ele tentou orar ao Senhor e o Senhor não respondeu. Pelo que ele foi consultar uma médium espírita, uma feiticeira, uma profetisa. E quando chegou lá, ele falou e apareceu um vulto de Samuel. Será que era Samuel? Ouça a seguinte explicação. Os demônios podem personificar os mortos quanto à aparência, linguagem e voz. Entendemos que a figura que surgiu a pedido da médium não era Samuel, mas uma aparição demoníaca da figura de Samuel. Depois, Deus jamais falaria por meio de uma feiticeira, proibido de atuar pela lei. Essa é a nossa conclusão. O livramento de Davi. Deus manifestou sua graça a Davi, apesar dele ter feito escolhas erradas, e enquanto Saul esperava receber os soldados filisteus, sabemos que Davi estava infiltrado no meio dos filisteus e ele teria a difícil missão de lutar contra seu povo. Quando Davi ele se juntava ao grupo dos filisteus com o seu bando, os próprios filisteus estranharam a sua participação e ele teve que voltar para casa. Ao voltar para casa, ele encontrou a sua família, ele encontrou a sua cidade queimada pelos amalequitas. Davi chorou muito, mas com a graça de Deus ele perseguiu os invasores, recuperou a família que estava cativa. E enquanto Saul empenhava-se na batalha contra os filisteus, ele foi lá ferido gravemente e com medo de ser torturado, Saul suicidou-se. É o primeiro relato de suicídio que encontramos na Bíblia. Revela a condição espiritual fraca de um cristão longe de Deus. Saul começou com tudo para dar certo, com a graça de Deus, com honra, poder, mas acabou com o coração desviado, que se recusava a voltar para Deus, não dando lugar para que Deus operasse nele o verdadeiro arrependimento. E essa história pode ser a história de qualquer um de nós. Portanto, tomemos cuidado, aprendamos com Saul para que a história de Saul não se repita na história das nossas vidas. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.